quarta e última parte de O Mundo Sombrio de Sabrina estreia na Netflix no dia 31 de dezembro agora de 2020. Mas eu já tive acesso aos episódios da série e eu tô aqui hoje para conversar sobre eles sem spoilers. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no meu canal, então já aproveita para se inscrever se você se interessa pelo mundo da música, das séries, dos filmes, dos livros, enfim, sobre o mundo do entretenimento e da cultura pop de forma geral. Então, a terceira parte de Sabrina terminou falando sobre viagem no tempo. A gente terminou o último episódio da parte 3 com duas Sabrinas, uma que então viveria sua vida como adolescente e bruxa em Greendale, e a outra que iria pro inferno para ser coroada como rainha do inferno. Com isso, a gente terminou a parte 3 com um aviso bastante claro. Essa decisão de manter duas Sabrinas, essa decisão que foi tomada pelas duas Sabrinas, estava criando naquele momento um paradoxo temporal. Ou seja, coisas muito ruins e problemáticas poderiam surgir a partir dessa ação, dessa decisão que foi tomada. O cosmos, o universo, estaria de certa forma desequilibrado. E aí muitas perguntas surgiram a partir disso, né? Qual seria a reação das tias da Sabrina, da Zelda e da Hilda ao descobrirem isso? Qual seria a reação do Lúcifer, do Lorde das Trevas, ao descobrir que elas tinham tomado essa decisão? Qual seria a reação da Lilith? O que desencadearia a partir de tudo isso? E aí, depois de assistir a parte 3, eu tive certeza de que a próxima parte, a parte 4, giraria em torno disso, que a viagem no tempo e a existência de duas Sabrinas seria o centro da próxima parte da série. Mas o trailer, que foi lançado há algumas semanas, já tinha entregado pra gente que esse não seria o foco principal, que as duas Sabrinas, que a viagem no tempo não seriam o foco da quarta e última parte da série. No trailer da quarta parte de Sabrina, então, a gente já pôde observar algumas coisas. A mais importante delas é que os nossos personagens enfrentariam, na parte 4, os terrores do sobrenatural, que, de acordo com uma frase dita no trailer, são entidades antigas capazes de destruir o mundo. Quem fala isso no trailer é o Ambrose. E o trailer também diz que o pior desses terrores sobrenaturais é o vazio, e que o vazio pode representar o fim do mundo. Então, nada disso é spoiler, tudo isso está no trailer da série. E tudo isso também deixou claro que, ao longo da quarta parte, a gente veria a Sabrina e a sua trupe enfrentando esses terrores do sobrenatural e, de novo, tendo que salvar o mundo. Mais uma vez, precisando tentar salvar o mundo. Ou seja, com o trailer, já dava pra saber que a parte 4 não seria nada como eu tinha imaginado. E aí, a impressão que eu tenho, ainda mais depois de ter assistido aos novos episódios, é de que a viagem no tempo introduzida na parte 3 e as duas Sabrinas foram colocadas ali na história simplesmente para servir como uma solução fácil pro dilema que existia dentro da Sabrina de querer tanto viver a vida dela normal como adolescente, como bruxa, quanto também de querer se tornar a rainha do inferno, de assumir esse trono que era dela por direito. É claro que a parte 4 de Sabrina sofre com o cancelamento inesperado. A gente teve aí ao longo de 2020 a notícia de que Sabrina então seria cancelada, ainda que a parte 4 já tivesse sido finalizada. Então muita gente ficou se perguntando se a última parte de Sabrina teria um final digno, se ela faria sentido, se ela deixaria muitas pontas soltas, muitas coisas em aberto. E eu até acho que não, mas a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso ao longo do vídeo. Primeiro, acho que é válido a gente dizer que a gente tem 8 episódios nessa última parte, e cada um desses episódios com 1 hora. E eu acho que, pelo menos, a temporada ela é organizada, a gente consegue saber para onde cada episódio tá indo, já que a gente tem 8 terrores do sobrenatural, e cada episódio foca em enfrentar um desses terrores. Entretanto, a impressão que eu tive do começo ao fim da temporada é que o tempo todo os roteiristas encontraram soluções fáceis para resolver tudo que estava sendo proposto ali.
em todos os episódios, em todos os momentos, sempre que os nossos personagens estão enfrentando ameaças muito importantes, muito grandes ali, as soluções, as resoluções são muito fáceis, muito convenientes e até por vezes previsíveis. O andamento, o ritmo da parte 4 não funciona. A gente tem ali bons momentos ao longo da temporada, claro, mas como um todo a coisa anda de maneira bastante lenta e sem muito propósito. A gente vai assistindo sem de fato entender como aquela narrativa é importante para quem está assistindo, sabe? Como as narrativas que estão ali sendo construídas ao longo dos episódios colaboram e engrandecem a narrativa geral da série inteira. Então, os episódios vão aí se desenvolvendo e a gente vai cada vez mais se encaminhando para a finalização da série. E aí eu sei que muita gente não vai gostar do episódio 7, do penúltimo episódio, porque ele é um episódio filler, é um episódio que preenche mais do que qualquer outra coisa, preenche mais do que leva a história pra frente, mas esse é um episódio que eu gosto. O único problema dele é que ele é o penúltimo episódio, então já era pra muitas coisas estarem acontecendo, já era pra série estar desenrolando e solucionando muitas das coisas que tinham que ser solucionadas antes de finalizar tanto a quarta parte quanto a série como um todo. Mas eles não fazem isso, eles deixam pra solucionar tudo no último episódio. E aí a gente tem um último episódio onde as coisas acontecem rápido demais e sem o impacto e a emoção que eu acho que determinadas coisas, determinadas situações deveriam ter tido. E um último episódio que tem uma dinâmica e uma montagem que, na minha opinião, foram ruins. Então, assim, eu não gostei da maneira como a série foi finalizada. Eu acho que foi bastante incoerente, porque rolou ali uma tentativa de criar um final que causasse bastante impacto, que fosse um final épico, mas, de novo, é um final que soa incoerente com a trajetória da série, com como a série desenvolveu as suas narrativas aí ao longo dos últimos 2 anos. Mas eu arrisco dizer que talvez o problema não tenha sido simplesmente só as coisas que aconteceram, só as situações que foram ali apresentadas no último episódio, mas também a dinâmica, a montagem, como esse último episódio foi construído e apresentado. Eu senti falta de mais emoção, de mais sentimento. E o final claramente foi feito às pressas. A impressão que dá é de que a gente teria esses mesmos acontecimentos ao longo da parte 4, mas um final ali um pouquinho diferente, que deixaria aberturas suficientes para que uma próxima parte fosse produzida. E aí, como eu disse, a impressão que eu tenho é de que os roteiristas, produtores, todo mundo aí envolvido na equipe correu para fechar a série com um final fechadinho mesmo, sem deixar essas pontas em aberto, essas pontas muito soltas, essas possibilidades para o futuro. E eu, inclusive, acho que a última cena da série foi gravada pelos atores depois que a série já tinha sido cancelada e também que a parte 4 tinha sido gravada. Então a impressão que eu tenho é de que a última cena juntou ali os atores para fazer uma finalização que realmente colocasse um ponto final na série. Então, se você tá aí na dúvida se Sabrina tem um final ou se a temporada fica em aberto, tem um final. Esse final é bom? Na minha opinião, não exatamente. E o pior de tudo isso, acho que realmente o pior de tudo isso, é que as minhas expectativas não estavam altas. Apesar da gente sempre querer que as séries e as suas temporadas sejam as melhores possíveis, quando acontece um cancelamento, ainda mais um cancelamento que vem depois que a temporada já foi gravada e que uma próxima ainda não, eu nunca tenho expectativas que são muito, muito altas e eu aceito ali as resoluções que foram possíveis de serem feitas. Então as minhas expectativas não estavam altas com o final de Sabrina, de verdade mesmo. E ainda assim, a série conseguiu me decepcionar. Essa é a parte mais fraca de Sabrina. A quarta parte é a pior das 4 partes, sim. Uma coisa que eu sempre gostei em Sabrina é que os personagens secundários coadjuvantes tinham seus arcos, eles tinham as suas narrativas sendo desenvolvidas ainda que a Sabrina fosse a protagonista da história. E a quarta parte tenta fazer isso também, mas o resultado, de novo, não é dos melhores. Eu acho que sim, tem coisas boas. Eu gosto muito do arco envolvendo a Ross. Gosto de como a personagem se desenvolve aí ao longo dos 8 episódios. Eu também gosto
da Prudence. Ela fica um pouco mais apagada aí na temporada, mas eu acho que ela sabe o seu lugar na história, a personagem mesmo. Eu também gosto muito de ver as relações familiares dos Spellman, gosto das tias, da Zelda e da Hilda, e gosto muito do Ambrose, e gosto da dinâmica que eles têm com a Sabrina. Eu realmente gosto dessa família e de como as coisas se desenvolvem ali quando a gente tem os 4 personagens sendo trabalhados juntos. Apesar disso, eu também não gostei muito dos finais da Hilda e do Ambrose. Eu acho que os dois são dois dos melhores personagens da série e acho que os finais para esses dois personagens não foram satisfatórios. Além disso, não dá para entender exatamente por que alguns personagens estão fazendo o que eles estão fazendo ao longo da temporada. Na verdade, não é nem que não dá pra entender, não dá pra acreditar nas motivações que levam esses personagens a fazerem determinadas coisas. A sensação que eu tenho é de que vários dos personagens perderam ali a sua essência, a sua personalidade e as suas motivações nos 8 últimos episódios da série. Até a própria Sabrina, às vezes, toma algumas decisões ao longo da temporada que, na minha opinião, não são muito coerentes com a personagem. Uma coisa que eu achei, sim, muito interessante e muito legal é que a gente tem a série começando quando a Sabrina está prestes a completar 16 anos e a gente finaliza a série com a Sabrina completando 17 anos. Então, a sensação é de que realmente a gente teve o fechamento de um ciclo completo. E isso é legal, essa referência ela é interessante. Uma outra coisa que é muito legal e que eu acho que é muito significativo ter acontecido na reta final da série é que sim, a gente tem uma homenagem à série original, a Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. As duas tias aparecem, a gente tem ali outras coisas relacionadas a esse universo aparecendo, e foi, acho que, um fanservice bastante interessante de assistir. Apesar disso, eu acho que quando essa homenagem acontece, as coisas já deveriam estar se desenrolando de uma outra forma para se encaminhar para o final, mas ainda assim é muito divertido, é muito significativo que essa homenagem tenha acontecido. Como esse é um vídeo sem spoilers, eu acho que eu já falei tudo que eu podia, tudo que eu queria falar em relação ao final de O Mundo Sombrio de Sabrina. Infelizmente, não foi um final que fez jus à série, não foi um final digno, e eu tenho a impressão de que os fãs não vão curtir muito, assim como eu e outras pessoas que também já assistiram a última parte e não curtiram. E é triste porque eu realmente queria gostar do final, eu realmente queria que a série tivesse sido finalizada da maneira correta, e isso não acontece. Mas enfim. Bom, eu espero que vocês entendam os meus pontos, eu espero que vocês não me odeiem por ter falado não tão bem assim dessa última parte, por ter falado mal, na verdade, dessa última parte. E me digam nos comentários se vocês gostariam de assistir um vídeo meu comentando com spoilers a última parte quando ela for lançada no dia 31 de dezembro. Escrevam aqui embaixo, que aí, se vocês tiverem interesse, eu vou gravar e trazer para o canal. Muito obrigada por terem me assistido até aqui, um beijo grande e até a próxima!